Olá, saudações! Semana da Consciência Negra. E será que existe uma consciência sobre a questão negra no Brasil? Aonde nós guardamos o nosso racismo, afinal? Essas e outras questões eu te faço convite para esse nosso momento de filosofar, esse nosso momento de pensar a respeito de um pouquinho sobre tudo isso. Afinal de contas, a dor de cotovelo, chorar as pitangas, dar com os burros na água, engolir um sapo, salvo pelo gongo, pé rapado, será o Benedito? São todas essas e muitas outras expressões remetentes à ideia de um Brasil escravizado, mas que fazem parte do nosso cotidiano até os dias de hoje. Até hoje nós trazemos toda essa nossa ancestralidade Brasil afora, embutida dentro do nosso vivencial diário, ainda que nós não queiramos nada a respeito com toda essa história trágica do Brasil. Mas essa é a parte que nos prende à história brasileira. Afinal de contas, o que seria do Brasil se nós não tivéssemos ainda memória? História essa que precisa ser preservada, lembrada, cultivada e sempre deve ser evidenciada para que nós não venhamos a esquecer que esse Brasil foi o último do mundo na questão da escravidão. Se é que de fato este fim da escravidão ele aconteceu. Os trabalhos análogos a escravos ou a escravidão estão aí até os dias de hoje, infelizmente. E não é mimimi de preto não, de forma nenhuma, pois somente quem vivencia isso de forma diária tem legitimidade para falar a respeito do mesmo. E é isso que falta dentro da cultura negra brasileira. Esse empoderamento, esse trazer para si mesmo o direito de falar sobre si, sobre suas dores, sobre suas angústias sociais e sobre as suas perspectivas de um mundo melhor para todos nós. Não é uma segregação, não é uma divisão, não é subdividir entre pretos, negros, pardos, mulatos, brancos, mamelucos, não, nada disso. Não é uma briga antropológica, de forma nenhuma. É assumir um local de fala e de direito. O direito dentro daquilo na qual nós somos, negros. E que essa discriminação social ridícula existente no nosso país, que ela possa cada vez mais perder força. Eu não consigo acreditar no fim por total, mas que ela possa cada dia mais deixar de ser significativa, que ela possa ser algo passageiro, que a partir do processo educacional de uma sociedade nós possamos ir vivenciando a vitória sobre a discriminação, criando uma igualdade social possível e racional entre as pessoas deste país. E tudo isso passa por um processo de educação. Esse processo de transformação educacional na qual nós viemos a compreender que todos nós somos iguais perante a lei, perante Deus, perante os fatos e de realidade. E que essa inclusão dos negros dentro da nossa sociedade, que ela não venha somente dentro de um fato histórico, dentro da própria história, que nunca deveria ter acontecido. Mas já que existiu, que ela possa ser de fato e de verdade, que ela possa ser algo real. Uma inclusão não somente por aceitação ou tolerância, mas uma inclusão por reconhecimento do processo humano existente dentro dos princípios da humanidade, em que todos nós somos gente, em que todos nós somos pessoas, seres pensantes, vivenciais, racionais e culturalmente afro-brasileiros. O sangue que corre em nossas veias, ele é vermelho para todo mundo, independente da cor externa que nós temos. E agora imagine se o mundo fosse de uma única cor. Que graça teria? Não teria graça nenhuma. Somos multicoloridos, somos multiculturais, somos multireligiosos, somos multi-inteligentes, multi-bonitos e temos um monte de outros atrativos extremamente interessantes que advêm da raça humana. E que nós possamos lembrar disso, que precisamos ser humanos para tratarmos da questão dessa divisão social, ou melhor, uma divisão racial ainda existente dentro da nossa sociedade. O negro ele precisa assumir o seu lugar de fala, ele precisa assumir a sua negritude e ele precisa defender a sua origem e a sua história. Ele precisa, primeiro, reconhecer quem de fato é e fazer isso ser marcante em sua própria vida, em sua própria trajetória de vida. Porque essa história ela é bonita demais, apesar de ser uma história triste. Mas que nós possamos fazer de toda essa tristeza uma alegria diária,
para que ela possa ser celebrada. Então, portanto, o Dia da Consciência Negra não é o dia de celebração de um único dia, mas é um dia de celebrarmos todos os dias a beleza que nós temos dentro da nossa essência de ser e a beleza que nós trazemos em nossos cabelos, em nossa música, em nossa religiosidade, em nossa cor de pele, em nossa ancestralidade e na felicidade que é viver. Apesar de todos os pesares, apesar de todas as dificuldades, nós vamos transformando e mudando a nossa história dentro desse processo histórico de luta dentro do Brasil. E esta fala que trago não é somente uma fala de preto, como já disse, mas é uma fala de quem vive a história todos os dias. E que essa possa ser uma fala de união, de abraço, de secretismo, de culturalidade e de felicidade em vivenciar a diversidade humana. Que todos nós, independentes do tom e da coloração da nossa pele, do nosso cabelo e da origem antropológica a qual pertencemos, que nós possamos ser humanos e que dentro dessa humanidade nós possamos vivenciar a beleza da vida, celebrarmos a vida todos os dias. Portanto, a mensagem que deixo de reflexão para essa semana de consciência negra é que de fato possa haver uma consciência e que essa consciência possa ser chamada de consciência humana. Pense nisso e faça boas reflexões. E uma excelente semana de boas consciências negras, amarelas, indígenas, enfim, multirraciais e multicoloridas para todos nós. Até o nosso próximo encontro.